Olá, futuro universitário, seja bem-vindo a mais uma aula rumo à sua aprovação. Eu sou Lízia Adriane e participo do projeto do Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Educação no cursinho preparatório para o PAS, UEMA e Enem. E o material você pode acompanhar no link. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre legitimações e referências, que são estratégias muito importantes diante do seu repertório sociocultural, que poderão valer como pontuação, tanto na segunda competência como na terceira competência do Enem, que respectivamente são a compreensão do tema e o processo de seleção, organização, interpretação e relação das informações para a defesa do seu ponto de vista. É importante pensar que a legitimação é o processo em que você relaciona as ideias de teóricos, de autores e de conceitos. E aqui eu preciso dizer para vocês uma dica muito importante. Em algumas partes do texto é mais interessante que você coloque a legitimação, que você coloque autores. E isso futuramente, quando você estiver na universidade, você vai chamar isso de referencial teórico. Toda escrita acadêmica, e o Enem já é uma prévia dessa escrita acadêmica que vai acompanhar você durante toda a universidade, você precisa trazer uma fundamentação teórica. Ou seja, pessoas que já estudaram sobre aquele assunto precisam ali dar a sua contribuição. Então é interessante que o aluno candidato a fazer a prova do Enem precise fazer leituras diversificadas, fazer leituras relacionadas a teóricos, a livros, a ideias, a conceitos, porque todo esse repertório vai ajudá-lo a fundamentar as suas principais ideias. E aqui a legitimação, ela se baseia, então, na ideia de especialistas, de filósofos, sociólogos, antropólogos, que já estudaram sobre aquela determinada faceta social e que poderão ajudar vocês ali na fundamentação da opinião. E aí, opcionalmente e de maneira mais estratégica, é interessante que o legitimador fique no desenvolvimento e que as associações, as referências literárias, elas ocupem o lugar da introdução. Isso é uma dica que a gente sempre fala para o candidato, porque às vezes você quer comprovar um argumento, mas aí você utiliza uma estratégia um pouco mais fraca. Não que a colocação de séries e da literatura e de contextos históricos não sejam importantes, mas é interessante que você faça a seleção e organização de estratégias potentes no momento certo, na localidade certa do seu parágrafo, a fim de que você ali consiga trazer consistência ao que você deseja falar. E aí, a legitimação, como a gente já falou lá na microestrutura, ela não pode ser feita aleatoriamente. Você tem uma organização para isso. E aí você utiliza o epíteto, que na verdade é o que o especialista é, se ele é um filósofo, se ele é um sociólogo, se ele é um estudioso, se ele é um físico, se ele é um matemático. E aí, às vezes, pode ser que você se esqueça do que ele é. Se isso acontecer, basta você trocar pela palavra o estudioso. Não coloque teórico, porque nem todas as vezes aquele especialista, aquele legitimador, ele não fez uma teoria. Eu vejo muitos erros de pessoas que utilizam, por exemplo, o autor Paulo Freire como um teórico. E, na verdade, às vezes foi uma ideia, foi um conceito, não foi uma teoria, né? Porque a teoria, ela tem embasamento científico, ela precisa ser comprovada, precisa passar por vários fenômenos até que ela se transforme, de fato, numa teoria. Então, Paulo Freire, por exemplo, ele tem ideias, ele tem livros, né? Então, você precisa ali colocar corretamente isso para você não cometer nenhum erro relacionado à legitimação. E aí é interessante que você também coloque o nome e o sobrenome, o nome da obra entre aspas, e vocês vão ver que essa estrutura que você está aprendendo agora é a estrutura que você vai ver na universidade. Na universidade você vai colocar o nome, o sobrenome, a fonte, o ano do livro e a página do livro. Então vai logo se acostumando. O Enem, gente, é um ensaio para a vida. E que vida é essa que você vai viver? A vida acadêmica, porque você é um futuro universitário. Então não é à toa que o texto que é cobrado para você entrar na universidade seja um texto que mais se aproxime àquilo que você vai fazer muito organicamente depois que você ingressar nesse centro acadêmico, né?
e depois você vai colocar a ideia interpretada. E aí, você pode ver aqui na tela esse exemplo, ó. Nesse sentido, de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, e a gente vê, né, muitos alunos utilizando só Bauman. Eles não colocam de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, colocam só o sobrenome dele. Tomem cuidado com isso. É importante que você apresente o nome e sobrenome, tá? Na obra Tempos Líquidos, olha como a obra aparece entre aspas, a sociedade vive uma era de liquidez. Olha como é um exemplo muito claro de uma ideia interpretada, porque a frase original de Zygmunt Bauman é: vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Mas o que foi que o aluno fez? O aluno fez a interpretação. E isso é excelente, porque você não vai decorar todas as frases do universo para você colocar na sua redação. E nem faça isso, tá? Procure teóricos por eixos, não citações isoladas. Eu fico muito triste com alunos que ficam muito presos só a citações de internet e que às vezes as citações nem são dos autores, né? Então, procure estudar, na hora que você estiver estudando todos os eixos, veja quem são os teóricos daquela área, porque isso vai ajudar você a aprender. E mais importante do que aprender a citação é aprender a ideia. Então, é mais fácil até para colocar na hora da redação se você colocar a ideia do autor e não a frase do jeitinho que ela é, tá? E aí, ó, com base nesse entendimento, coloquei uma operação argumentativa aqui para eu poder fazer a relação com o Zygmunt Bauman. Então, essa ideia de Bauman, ela se aproxima, ela se distancia? Em que medida ela se relaciona? Porque se eu também só colocar a frase de Bauman e deixar, né, a ideia, perdão, se eu deixar só a ideia de Bauman e deixar sem fazer nenhuma referência, nenhuma ligação, isso vai ser improdutivo e você vai despontuar lá na terceira competência, que é a seleção de argumentos e a produtividade, ou seja, o que eu faço de produtivo com aquilo ali que eu estou citando, tá? E aí depois eu tenho um modelinho aqui para mostrar para vocês também como é que esse desenvolvimento 1 pode conter legitimadores. Olha só, nesse contexto de análise, é relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como um fator agravante dessa realidade. Frase inicial, toda bem feita, estão vendo? Toda apresentando aquilo que eu vou conter, porque na verdade é como se essa frase inicial fosse uma promessa do que vai conter na sua redação. E coloco aqui, ó, os autores. Nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, escrita pelos filósofos economistas Karl Marx e Friedrich Engels, o capitalismo prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Eu não precisei decorar a frase do jeitinho que ela era. Bastou eu entender a essência e, em seguida, né, eu colocar a minha interpretação. Isso já garante também o meu poder de seleção. E outra, não tentem forçar a argumentação para citações que vocês já conhecem. Tem aluno que quer utilizar uma mesma informação para tudo. Lísia, me dá aí um exemplo de introdução que serve para todos os temas. Isso não existe. Vou aprender uma citação, 2 ou 3 ou 10 que sirvam para qualquer tema. Isso também não existe. Lembrem que a redação, a argumentação, o processo dissertativo argumentativo, ele necessita de conexões. E muito dificilmente você vai fazer conexão com um argumento coringa. Tomem cuidado, tá, com essas questões. É claro que existem certos assuntos e existem certos autores que você pode estudar, porque isso vai te ajudar em muitos temas. Isso existe. Por exemplo, eu oriento você a estudar sobre desigualdades. Se você estudou sobre desigualdades sociais e culturais, por exemplo, isso vai te ajudar em uma série de redações. Afinal de contas, a desigualdade social ela é causa de muitos problemas e de vários temas, como também ela é consequência, ou seja, ela é um resultado de vários problemas sociais. Então, você estudar sobre a desigualdade, a origem, como é que ela se estabelece, como é que ela se desenvolve, autores sobre desigualdade, isso é interessante.
Um outro problema brasileiro que você pode estudar a fundo e traçar, né, autores para ficar ali no seu repertório é sobre vigilância e monitoramento. A maior parte dos problemas brasileiros, eles não são falta de fiscalização. A gente fala assim, não tem ausência de investimentos. Não é. O Brasil investe em muitos setores importantes. Em educação, por exemplo, o Brasil é um dos países que atingem o ranking dos que mais investem, ou seja, dos que mais despendem dinheiro de seus cofres para a educação. A saúde brasileira, por exemplo, o problema não é a falta de investimento, né? Mas é a falta de monitoramento dos serviços. Afinal de contas, o SUS, por exemplo, é um dos órgãos mais completos do mundo. Os outros países tomam o Sistema Único de Saúde como exemplo, como referência. O Instituto, por exemplo, Brasileiro de Geografia e Estatística é o melhor do mundo, é o levantamento mais estatístico e mais detalhado quando a gente precisa analisar sobre o contexto populacional. O Brasil apresenta políticas ambientais admiráveis. Então, não existem necessariamente problemas relacionados à escassez de investimento ou existência de programas. Mas o que nós lidamos? Com problemas de fiscalização, de monitoramento, de vigilância contínua, né? Políticas de continuidade. Então, isso o aluno precisa estudar, porque muito provavelmente é o que mais aparece na redação para que ele consiga ali estudar. Então, estudem macrotemas, não estudem temas isolados e façam conexões, porque isso vai fazer você ser bem-sucedido. E aí, olha outra coisa aqui também, ó, outro exemplo. Nesse cenário, e aqui é a continuação, tá? Citei Karl Marx e Engels, e agora eu vou fazer a minha produtividade diante daquilo que eu citei como teoria deles, né? Nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em base capitalista, atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio às legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais, habitados por povos tradicionais, como a região amazônica, sem levar em consideração a defesa da sociobiodiversidade dessas comunidades. Então, olha só, utilizei a escrita, mas eu disse a minha opinião. Então, eu também não posso fazer o meu parágrafo inteiro só com a opinião deles. Eu preciso fazer essas relações pertinentes, utilizar a minha opinião baseada no pensamento desses autores. E aí, ó, desse modo, a parte final, a manutenção de ações as quais consequências, as quais visam somente ao lucro no mercado corporativo e são coniventes com processos de apropriação, bem como de desvalorização de nichos sociais de populações tradicionais no país. E aí aqui eu tenho a minha consequência misturada com o meu indício de autoria, ok? E aqui a gente vai também aprender o que são referências, que é a outra modalidade desse repertório. As referências, por sua vez, elas competem, elas se referem a associações, a links, a ligações com as várias áreas do conhecimento. Entendam, elas não têm um caráter comprobatório, ou seja, não são argumentos. Então, não encha a sua redação de referências, achando que ali você está ganhando e adquirindo pontos. Elas não têm caráter, elas só são demonstrações de repertório. E se você deixá-las lá isoladamente, sem nenhuma ligação, elas não vão ter muita validade, tá? Então, por exemplo, eu trago a Revolução Francesa. Muitos alunos utilizam, dentro do que se entende por Revolução Francesa, o conceito de liberdade. Mas eu preciso entender se esse conceito de liberdade que foi pregado na Revolução Francesa se alinha com o que eu estou dizendo. Neste caso, a Revolução Francesa é um contexto histórico. Essa associação histórica se alinha com o que eu quero dizer? Combina com o que eu quero dizer? Ou eu apenas estou jogando lá para mostrar que eu tenho um repertório sociogeográfico, tá? Às vezes eu também tenho uma referência de ordem geográfica. Por exemplo, quando eu comparo o Brasil a um outro país, dependendo do que aquela nação esteja fazendo em relação ao tema, em relação aos transportes, em relação à saúde, né? Isso também é uma referência geográfica. Mas, se eu não souber alinhar isso corretamente, também não terá muita validade, tá? E as referências, preferencialmente, olha o que eu estou dizendo, preferencialmente, utilize-as na introdução. No desenvolvimento,
Se você quiser e se puder, você utiliza um contexto histórico, mas isso dentro da parte da justificativa, como uma causa do problema. Por exemplo, se eu estou falando sobre trânsito, que é um exemplo muito básico sobre mobilidade urbana, se eu trago uma referência histórica da urbanização, eu utilizo isso dentro do meu processo de justificativa para explicar a atual situação do trânsito no Brasil, ok? E aí, eu trago para vocês aqui um exemplo com referência, tudo bem? Por exemplo, no momento em que eu citar uma referência lá em cima, eu coloco aqui a minha relação, ó. Tal pensamento é extremamente atual, estão vendo? Então, anteriormente, eu coloquei um exemplo falando sobre indígenas. Utilizei um filme, utilizei uma série, utilizei um contexto fictício, e aí eu faço a ligação. Tal pensamento é extremamente atual, já que não só indígenas, como todas as populações tradicionais, têm uma relação de respeito mútuo com a natureza, aspectos que as diferenciam do resto dos brasileiros. Então, olha como essa relação que eu fiz aqui, ela faz uma conexão com aquilo que eu disse. E aí eu dou aqui para vocês uma dica muito legal. Eu poderia ter utilizado aqui, por exemplo, o autor brasileiro que é um indígena e que agora ocupa a cadeira, uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras, que é o autor Ailton, da comunidade Krenak. E aí o nome dele é Ailton Krenak. Então eu poderia utilizar facilmente uma referência a uma das obras dele e em seguida eu trago aqui essa conexão com a obra dele. Poderia ter trazido também um outro contexto literário de alguma obra que fale sobre indígenas e sua relação com o meio ambiente, e essa parte aqui também vai se conectar aí. E aí, ó, com isso, a agressão ao meio ambiente e o apagamento dos saberes, e isso é a tese, configuram os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, vem como a todo momento eu trago uma associação relacionada aos povos indígenas. Eu não posso fugir disso, tá bom? E isso é um modelo lá da introdução. E aí, eu trago aqui para vocês um resumo disso, ó. O repertório sociocultural, que se refere aos conhecimentos prévios, adquiridos por meio de notícias, da história, da literatura, da filosofia e das demais áreas do conhecimento. Existe uma diferença entre referências, legitimadores e pesquisas, que a pesquisa também está no outro bloco do repertório. Dados, né, também podem aí servir, mas eles não são nem referências nem legitimadores. Eu trago aqui para vocês, ó, as referências que se referem diretamente às obras, aos filmes, às séries, e que elas ficam muito bem dispostas na ambientação da sua introdução. Eu tenho aqui os legitimadores, que envolvem a apresentação de um referencial teórico e de uma perspectiva teórica ligados à ciência, à filosofia, à sociologia, à biologia, à psicologia e outras áreas, né? A política, por exemplo, e outras áreas que estão sendo ali altamente pertinentes para isso, são indicadores de parágrafos de desenvolvimento. E eu tenho aqui para vocês as pesquisas, ou seja, a apresentação, a análise, a interpretação de dados. Esse daqui é um dos mais difíceis, porque os alunos não vão conseguir se lembrar, né, de dados específicos, né, de numerações. E mais uma coisa, você jamais poderá tirar dos textos motivadores, tá certo? Isso são pesquisas ou dados se você se lembrar, né? Se não lembrar da porcentagem, você utiliza a expressão aproximadamente, né, para poder trazer isso um pouco mais perto e tornar mais verídico. Aqui, eles são importantes repertórios também. A gente não pode negligenciar esse fato. Mas eles funcionam como comprovação de argumentos. E, embora entenda, a legitimação, ela embasa o argumento, a referência associa ao argumento e as pesquisas comprovam. Porque no lugar de você dizer que houve um aumento de crianças pobres no Brasil, na hora que você diz o número da pesquisa, isso se torna mais efetivo. Essas são as estratégias para que o seu argumento seja um argumento consistente e potente. Até a próxima. Tchau, tchau.